podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho. Eu sou Oscar Fujiwara e sempre vou trazer para a nossa conversa convidados que vão compartilhar com você visões diferentes sobre cada profissão. Se você está pensando em fazer uma transição de carreira, começar um curso técnico ou universitário, ou só quer saber mais sobre as diversas áreas de atuação que existem, você está no lugar certo. Bem-vindas e bem-vindos ao Segunda a Sexta, mais um curso da área da saúde para você conhecer aqui no nosso podcast. Hoje o papo é sobre odontologia e eu vou trocar uma ideia com a Sandra Onishi, que é cirurgia dentista, e o Rafael Yasunaga, que está no 8º semestre do curso de odontologia. Bem-vinda, Sandra. Conta aí pra gente por que você decidiu cursar odontologia e um pouquinho da sua carreira desde os tempos da faculdade. Olá, um prazer estar aqui com vocês. Eu tenho uma tia dentista e desde pequena sempre fui ao consultório e sempre gostei muito desse mundo da odontologia, sempre tive muita curiosidade em saber o que é aquele aparelho, o que são aqueles materiais. Então, desde criança eu sempre tive essa vontade de fazer o curso de odontologia. Eu sempre gostei muito do trabalho dela, sempre gostei muito da relação que ela tinha com os seus pacientes, então aquilo me inspirou desde criança. Então, sempre, quando eu fui decidir o vestibular, eu já sabia que era aquilo que eu queria. Me formei na Universidade Federal do Pará em 2006 e fiz minha pós-graduação em ortodontia. Hoje eu trabalho no meu consultório particular, com ortodontia, e também faço a parte clínica, e também dou aula no curso de especialização de ortodontia. Beleza, legal. E aí, Rafael, conta aí pra gente como que você foi parar no curso de odonto. Primeiramente, obrigado pelo convite, estamos aqui, Oscar. A parte da família dos meus avós, todos são dentistas, primos deles, tios, enfim. A grande parte da família são da odonto. Até o terceiro do ensino médio, nunca tive a certeza de que eu queria fazer odonto, mas eu sabia que era alguma coisa na área da saúde. Né? A gente vê os parentes, a gente se sente inspirado, vê que eles mudam a vida dos pacientes deles através da odonto. E isso foi uma das minhas maiores inspirações. E eu entrei na odonto logo após acabar o ensino médio. Eu tinha na minha cabeça um cronograma já, que eu queria, assim que acabar o terceiro ano, eu já queria entrar numa faculdade para não perder tempo, entre aspas, assim, né? Então, eu já fiz o vestibular para entrar na faculdade de Bragança, passei, entrei em 2019 e tô até hoje aí no 8º semestre na luta, né? E fazendo o que eu mais gosto, que eu pude descobrir. Para ser bem sincero, eu sempre tive medo de dentista, né? Até entrar na faculdade, depois eu vi que que a gente tem na cabeça assim, né? O motorzinho, né? Para quem é leigo, o motorzinho, o que ele vai fazer com a gente? Vai machucar, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas depois que você tem contato direto com a profissão, esse medo ele some, né? Mas quando eu era pequeno, eu tinha pavor de ir no dentista. De 6 em 6 meses eu estava no dentista e a maioria das vezes é questão de prevenção mesmo. A parte de profilaxia, aplicação de flúor, que eu acho que isso ajuda muito a questão do medo. Se a criança vai desde de pequenininho, faz essa parte preventiva, ela já é condicionada e não ocorre esse medo da questão do dentista. Eu acho que isso é super importante. E Sandra, logo de cara, o curso correspondeu às suas expectativas ou teve alguma coisa que não foi tão animadora assim? No começo do curso, a gente tem muita matéria teórica, muita matéria básica na área da saúde. A gente estuda anatomia, histologia, que são importantes, mas você só tem consciência de que ela é importante mais para frente. Depois, no meio do curso, você tem a parte de laboratório e lá do meio para o final você vai atender realmente o paciente. Inclusive, esse foi um dos momentos que eu pensei, será que a odonto é só isso mesmo, né? Só teoria, teoria, teoria? Você entra no primeiro semestre de cara a farmacologia, você vai aprender o uso de medicamentos dentro da odonto, anatomia, que na hora que você vai para a aula prática de anatomia são 400 peças para você decorar, e a prova prática você tem que lembrar aqueles 400 pontos, você fica louco. Então, se você não tem uma cabeça boa, se você não tem uma rotina de estudo, de gestão do seu tempo, né, fora da faculdade, vai ser difícil você conseguir passar essa barreira aí. Mas se você otimizar o seu tempo aí, a gente consegue vencer essa parte teórica. Agora que eu tô percebendo,
Tá fazendo sentido aquilo que a gente aprendeu em histologia, farmacologia, anatomia, enfim. Então é uma coisa que a gente tem que aproveitar cada segundo, cada momento, desde o começo. E falando desse volume de aulas práticas e teóricas, depois desse começo, mais em sala de aula mesmo, o curso passa a focar mais na parte prática, nos laboratórios, na clínica? A gente passa bastante tempo no laboratório. A odonto ela é dividida em várias áreas, mas toda matéria a gente tem um semestre laboratório e no próximo semestre, se você for aprovado na matéria, você passa para a clínica. Então, tudo que a gente faz no paciente, a gente já teve no semestre passado para fazer treinamento em manequim no laboratório. Sandra, você tem quase 20 anos de carreira. Como que você tem visto a evolução da importância que as pessoas têm dado para a saúde bucal? Elas estão cada vez mais conscientes de que é essencial contar com esse acompanhamento preventivo ao longo da vida toda? Eu acho que hoje em dia há uma preocupação maior devido à quantidade de informações que nós obtemos na questão da mídia, a internet, muitos profissionais falando sobre determinado assunto. Então, as pessoas buscam informações e elas já vêm ao nosso consultório procurando se aprofundar sobre aquele assunto para prevenir determinado problema. Há uma preocupação maior em relação à saúde em geral. Então, eu vejo muito essa procura mesmo de famílias interessadas em saber como prevenir a cárie, como prevenir uma má oclusão. Hoje as pessoas não te procuram só para resolver algum problema ortodôntico, um problema de cárie, um problema periodontal. Elas querem prevenir esses problemas. Cara, a odonto ela é uma área que ela evolui todo dia, né? Então, todo dia tem um artigo novo, todo dia tem algum teste sendo feitos. Prevenção, na verdade, no futuro ela é estética, né? As pessoas hoje estão muito preocupadas em ter o dente branco, em ter o dente reto, ter isso, ter aquilo. Tem a moda das facetas agora, né? Que tá todo mundo colocando. E você prevenir a sua saúde bucal desde antes, fazendo acompanhamento e tudo mais, no futuro você tem uma estética melhor, você não vai precisar extrair nenhum dente, você vai estar tudo preparado, né? O Rafael comentou essa questão da estética aqui, né? Hoje em dia tem muito essa busca pelo sorriso perfeito, gente obcecada com a própria imagem, que está disposta a fazer qualquer coisa para melhorar, entre aspas, aí o visual, né? Vocês notam que tem aumentado cada vez mais o número de pessoas que estão dispostas a abrir mão da saúde bucal para fazer um procedimento que vai impactar somente a parte estética? Tem muito disso, sim. As pessoas elas procuram ter o dente dos sonhos, né? Que às vezes é fã de algum cantor, algum ator e quer ter o dente daquele ator, o dente branco, mais branco que porta de geladeira. E às vezes tem profissional que aceita fazer, né? Não cabe a nós também julgarmos. Cada um sabe da sua conduta, mas não necessariamente, às vezes, aquele procedimento é necessário para aquele paciente. Às vezes ele não está em condição de fazer. Vamos pegar o exemplo da faceta. Em colocar a faceta, você não vai colocar a faceta numa pessoa que está com problema de periodontia, por exemplo. Você primeiro vai tratar tudo aquilo que pode te dar uma rejeição depois da faceta antes de fazer o procedimento. Então a gente prepara todo esse paciente para depois, por último, pensar na estética dele. Hoje as pessoas querem padronizar um sorriso. E a gente sabe que o tratamento é individualizado, né? Cada um tem que seguir uma linha de acordo com o seu padrão, né? Individual. Então a gente tem que estar muito atento a isso e respeitar, né? A questão biológica. Muita gente mesmo, como o Rafael falou, tem problema periodontal e mesmo assim quer colocar uma faceta. Aí isso vai prejudicar outro sistema, né, que é o sistema periodontal. Então, assim, tem que ter muito bom senso e o profissional tem que ser firme na hora de explicar para o paciente, realmente. Claro que tem que atender a queixa principal do paciente, isso, mas aí também tem que explicar para o paciente o que pode e o que não pode ser feito. Em outros episódios da área da saúde que já rolaram aqui no podcast, como nutrição, psicologia, o pessoal mencionou a questão dos pacientes serem muito apressados, às vezes, de quererem resolver para ontem problemas que exigem um tratamento longo, né, de médio e longo prazo. Tem muito disso em odonto também? Sim, acontece muito. O paciente
às vezes está há anos sem ir ao dentista e quando chega quer que resolva todos os problemas. Então a gente tem que fazer um plano de tratamento para esse paciente e explicar que tudo tem seu tempo. Por exemplo, um tratamento ortodôntico. O dente, ele tem o seu ligamento periodontal. E assim a gente não pode fazer uma movimentação brusca que pode prejudicar aquela raiz. Então, quando a gente faz um plano de tratamento, a gente tem o tempo certo para cada procedimento e a gente tem que respeitar esse tempo, não atropelar, por conta de proteger o sistema daquele paciente, por conta do seu limite biológico. Sandra, você comentou no começo da conversa que tem o seu próprio consultório. Quais que são os maiores desafios de tocar o próprio negócio, de empreender como cirurgia dentista? Quando a gente sai da faculdade, a gente não tem muita noção sobre gestão, sobre marketing, sobre contabilidade. Então, o que eu acho que hoje, quando o aluno sai da faculdade, tem que ir atrás dessas informações. Ele tem que fazer um curso de gestão, ele tem que se aperfeiçoar. Quando eu me formei, eu fui trabalhar com uma outra dentista, com uma colega. E aí eu comecei a ver como ela trabalhava, como ela fazia a gestão do consultório. Para montar um consultório, você tem que ter um valor alto, porque nós temos a cadeira odontológica, nós temos aparelhos de raio-x, tem a autoclave, tem vários equipamentos que não são baratos. Então, assim, e aí antes de montar meu consultório, eu fiz um curso de gestão, também fiz uma especialização, para depois abrir meu consultório. Quem não quer ter o próprio consultório logo depois que formar, né? É um sonho, acho que, de todo mundo que faz odonto. É lógico que não é fácil, a gente tem que trabalhar muito para ter o próprio negócio antes. E a questão de gestão de tudo isso é muito importante também, que é pouco passado durante a nossa formação, mas que a gente vai pegando esse conhecimento aos poucos, trabalhando em outros consultórios. A gente tem que se rodear de pessoas boas, né, que saibam gerir o próprio negócio. E nisso a gente vai aprendendo também, né? E os seus colegas de turma, eles também têm essa vontade de ter o próprio consultório? Todo mundo acho que tem o mesmo sonho de ter o próprio consultório. Eu, particularmente, tenho o sonho de atender fora do Brasil. Então, eu penso ainda em sair, em me formar aqui no Brasil, fazer especialização aqui no Brasil, para depois poder ir para os Estados Unidos ou para o Canadá ou qualquer outro país e poder revalidar o diploma lá. Até porque o Brasil tem uma das melhores escolas de odontologia do mundo. Tanto é que vem muitas pessoas de fora lá para a nossa faculdade para estudar também, para fazer especialização. E a gente é um exemplo aí para o mundo. Vocês acham que é imprescindível fazer uma especialização? Ou é possível assim, trabalhar, se virar, ganhar um bom salário sem fazer nenhuma especialização, só com a graduação, por exemplo? Se você quer montar o seu consultório e quer ter um valor mensal melhor, você tem que ter a sua especialização. Se você não puder fazer sua especialização, aí você pode atender clinicamente para terceiros. Eu acho que aí você vai ter um salário menor, mas você vai conseguir se capitalizar para depois fazer a sua especialização. A minha vontade, sim, é acabar a faculdade e, ao mesmo tempo que eu estiver trabalhando, fazer uma especialização e conciliar os dois, né, ao mesmo tempo. E eu acho importante todo dentista ter uma especialização para a gente poder dar um foco maior para aquilo que a gente mais gosta dentro da profissão, né? Eu, particularmente, gosto muito de prótese, implantes. Quando a gente pensa em um profissional formado em odonto, vem logo à nossa cabeça aquele dentista que atua em consultório, que a gente conhece aí no nosso dia a dia. Mas quais que são as outras possibilidades de atuação para alguém formado em odonto que não são tão conhecidas assim? O profissional formado em odontologia, ele pode trabalhar na docência, ele pode trabalhar também em hospitais, ele pode ser perito com perícia odontológica, ele também pode trabalhar na área de saúde pública, né? Em programas de saúde da família. Então, vai muito do o que ele quer quando ele sai da faculdade. Ele quer prestar concurso, ou ele quer focar na parte hospitalar, se ele quer fazer um mestrado, um doutorado. E quais são as oportunidades para os recém-formados no curso de odonto? É fácil arrumar emprego, começar a ganhar lá seu próprio salário, ou as oportunidades são bem limitadas? O profissional, quando ele se forma, ele tem um leque de oportunidades. Eu vejo que tem muitas clínicas, né?
No início, ele não vai receber um salário alto, né? Porque ele está começando, vai fazer a parte clínica, mas à medida que ele vai atendendo, vai se especializando, vai fazendo cursos, vai se aprofundando na área que ele almeja, aí ele vai ter mais chances a melhores salários. A carreira de odontologia tem que ter uma longa caminhada para realmente conseguir se estabilizar e ter melhores salários. Voltando aqui, gente, para o curso, né? Como que é em termos de dificuldade? É muito difícil, né? Passar semestre por semestre, as matérias, muito estudo. Conta aí você primeiro, Rafael. Você está aí agora vivendo, depois a Sandra conta como que foi na época dela. Olha, é difícil, hein? São várias matérias, querendo ou não, difíceis ao mesmo tempo. Por exemplo, semestre passado eu tive bucomaxilo, eu tive endodontia, eu tive periodontia, tudo ao mesmo tempo, tudo clínica. E no mesmo semestre, na mesma semana, você tinha que fazer 5, 6 seminários, atender 2, 3 pacientes por dia. E é uma chave na sua cabeça que tem que virar a cada dia, né? Ah, hoje é essa chavinha, hoje é a outra. Então, assim, não é fácil, mas se a gente organiza o nosso tempo, a gente dá conta, né? Não é nada impossível. E é isso, acho que a capacidade de gestão do tempo ela é muito importante para qualquer área que a gente queira seguir. Tem algumas matérias que são mais difíceis, né? Tipo patologia, algumas áreas que te requerem mais estudo, mais dedicação. No começo, principalmente uma pessoa que sai do ensino médio e entra para uma faculdade complexa, que é o odonto, de um dia para o outro, então você mudar aquela chave do 16, 17 anos, criança ainda, um adolescente, brincadeira de escola e tudo mais, você cai numa faculdade com outra realidade, isso acaba, sim, te prejudicando um pouco. Vou ser bem sincero, fiquei de DP, sim, em uma matéria que foi anatomia. Logo depois corri atrás, recuperei, graças a Deus, hoje em dia não tenho DP nenhuma mais. No semestre passado, por exemplo, a gente era obrigado a ir cumprir, se não me engano, 40 horas no semestre na UBS, em escolas, criança pequena mesmo, creche, para fazer orientação de como escovar o dente, bonitinho e tudo mais. UBS você atendia como numa clínica mesmo, então vinha qualquer caso para você. O professor só ficava ali do lado, falava assim, só dava o ok para você, pode fazer. E agora que eu tô tendo esse estágio em odontologia hospitalar, que a gente vai na UTI, faz procedimentos lá, faz higienização e tudo mais, que é o povo que às vezes tá acamado e tá cheio de lesão na boca por causa do tubo, da traqueostomia e tudo mais. E, Rafael, o que você tem aprendido aí de mais valioso no estágio? A capacidade de solucionar problemas é uma coisa que se adquire através do estágio, que o professor fica ali do seu lado te orientando o que tem que fazer, mas você tem que também saber ter empatia com o paciente, não é só tratar o problema, a queixa principal dele, mas você tem que virar amigo dele, você tem que ganhar a confiança dele, e é através desses estágios que a gente ganha esse conhecimento, essa habilidade, para na clínica a gente poder aplicar tudo isso que a gente vivenciou para ter um atendimento mais humanizado possível. Quando eu terminei o meu estágio da universidade, eu fui estagiar fora. Então, assim, tem um choque, né, de realidade, porque quando você está na universidade, você está com seus professores, e quando você sai da faculdade, você vai estagiar fora, você lida com um mundo totalmente diferente. Foi muito válido, sabe? Você aprende muito, você aprende a lidar com diferentes tipos de pacientes e diferentes tipos de profissionais, e você aprende com cada profissional, né, em cada área. Principalmente agora em odontologia hospitalar, que a gente está na UTI, lidando com casos que às vezes são graves, e às vezes o lado humano fala muito mais alto que o seu lado dentista, né? Então, às vezes você pode curar aquela pessoa com alguma coisa boa que você fala para ela, com alguma esperança que você dá para ela, do que somente você chegar lá e falar, abre a boca, vamos resolver o seu problema. Não é bem isso, né? Então a gente tem todo o lado da conversa. Então acho que esse lado humano se aplica em tudo dentro da nossa profissão. Assim, a parte técnica é importante, mas não é a principal. Então, acho que é importante você ter uma boa relação entre paciente e dentista, né? E trabalhar nessa questão, né? A dentista é uma profissional com a qual a gente muitas vezes se relaciona por uma vida inteira, né? Tem muita gente aí que é fiel ao seu dentista e não abre mão.
como se fosse assim, fiel à cabeleireira, né, ao seu barbeiro. Sandra, você tem pacientes com quem você tem relação aí de mais de 10 anos, que você viu crescer, por exemplo? Tenho pacientes que eu atendi criança e hoje já estão adolescentes, já estão rapazes e moças. E é muito legal essa relação, olha, acaba passando da relação paciente e dentista, vira uma questão de amizade mesmo. E eu acho que cada vez isso tende a aumentar, que é muito bom, né? Só ajuda a relação e só aumenta a confiança. Sandra, você é professora de especialização, então tem muitos recém-formados que estão entre seus alunos, né? Quais são as principais características dessas novas gerações de dentistas que estão chegando aí? Eu acho os alunos, hoje em dia, muito mais informados em relação às especialidades, muito mais informados em relação a querer aprender determinadas técnicas, em conhecer determinados materiais. Como tudo hoje está muito mais globalizado, as informações, a gente consegue saber qual é o mini implante que está sendo usado na China, qual é a melhor técnica de cirurgia usada na Alemanha. Então, assim as informações estão muito, muito palpáveis. Quando eu converso com os alunos recém-formados e já que estão entrando numa especialização, eu percebo que a mente deles é muito mais aberta às informações mesmo, em relação à área. Além daquilo que o professor fala, né, que querendo ou não é a nossa escola, é a nossa base, é a nossa inspiração, que é o professor que está ali na frente nos passando a vivência dele, é lógico que a gente sai, né, para conversar com outros profissionais, para pesquisar na internet também coisas da matéria e tudo mais. Então, assim, esse acesso à informação ajudou muito, né, principalmente esses alunos da minha geração aí que está fazendo odonto agora. Tudo isso vai compondo no seu currículo e é mais benéfico para você no futuro. Por incrível que pareça, quando a gente dá aula, é onde a gente aprende mais. A gente aprende muito com os alunos. E, assim, eu me sinto satisfeita quando eu consigo transmitir conhecimento que eu adquiri na faculdade ou então em um curso. Então, é uma realização, assim, pessoal também. E falando de rotina, qual que é a parte mais estressante do trabalho como dentista? Tem casos de paciente que você tem é um caso mais complexo e que acaba tirando o teu sono, não tem jeito. Acho que em qualquer profissão, né? Você tem aquele trabalho que te exige mais, né? Te faz você pensar mais, faz parte, você tem que saber lidar com essa situação. E é isso. A gente tende a trabalhar muito com o nosso corpo, né? A gente depende muito das nossas mãos, a nossa coluna. Então, eu acho assim que nós devemos também pensar nessa questão da ergonomia em relação ao atendimento. Então, assim, é bom a gente ter cuidado na posição que a gente senta na cadeira, ter esse cuidado com o corpo, tende a prolongar mais, né, o nosso trabalho mesmo, a questão de tempo de trabalho. Tem todo um protocolo a ser seguido, angulação da perna embaixo da cadeira, angulação do seu braço, tudo isso para te poupar mais desse cansaço. O cansaço psicológico é muito grande também, porque, né, os dentistas, eles se cobram muito, porque a gente tem que resolver problema de tudo qualquer lado e agora, então a nossa cabeça fica a milhão. Eu ouvi um professor meu falando isso e eu achei muito importante. Cada paciente é como se fosse um filho nosso. A gente está lidando com vidas e mesmo você estando em casa com sua família à noite, depois do trabalho, você não consegue desligar a cabeça. Você fica pensando, como será que aquele paciente está? Né? Será que está doendo, está incomodando, melhorou? Então, assim, a nossa cabeça ela não desliga. Então, assim, acho que é uma bola de neve que vai causando esse estresse, né, no profissional, mas tudo isso é gratificante no final, quando você vê que o seu objetivo e o do seu paciente foi alcançado. O dentista tem que ter a habilidade de lidar com qualquer tipo de pessoa. Às vezes a pessoa está nervosa, está com medo, está estressada. Então a gente tem que ter um autocontrole, discernimento de lidar com esse paciente da melhor forma possível. E, gente, para que tipo de perfil vocês não indicam o curso de odontologia? Eu não indico o curso de odonto para aquela pessoa que quer fazer a odontologia somente por dinheiro, que tem muito disso, vivencio, né, esses casos, infelizmente, e eu acho que assim,
o dinheiro é a última coisa que está em questão no jogo. Acho que o amor pelas pessoas, e a sua realização em poder dar um pouquinho mais de conforto para aquela pessoa, em dar um melhor atendimento para ela, resolver o problema dela, acho que isso ainda é muito mais importante que só o dinheiro. Até porque na odontologia você não se forma e já consegue ganhar muito dinheiro. Você vai trabalhando, você vai evoluindo e aí você vai melhorando o seu salário. E eu vejo a questão realmente, quando você ama o que você faz, as coisas vão acontecendo. E para fechar o nosso bate-papo, que conselhos vocês dariam para quem está pensando em cursar odontologia? E eu acho que assim, você tem que gostar daquilo que você está fazendo, você tem que ter um amor por aquilo que você escolheu fazer. Você tem que aproveitar cada momento, cada matéria, que não existe aquela matéria, isso aqui eu não vou precisar, isso aqui a gente não vai usar, porque você vai usar no futuro e vai ser um arrependimento se você não der o valor, né, que cada matéria merece ter. Então, assim, aproveita cada minuto, cada matéria, cada professor. Network é muito importante, você tá com pessoas de fora também, alunos adiantados, né, que já está quase se formando, pergunta experiência, o que ele acha do curso, o que levou ele a evoluir, né, durante os 5 anos da graduação. Então, assim, acho que esse contato com pessoas fora da sua bolha também é muito importante. Você tem que focar muito no seu estudo. Não se desviar para estágios. Às vezes o aluno quer logo fazer estágio em um lugar fora da faculdade. Eu acho que tem que focar na faculdade. Quando o aluno entra, ele tem essa ansiedade. Então, se eu tiver que dar um conselho assim, aproveite esse início, porque lá na frente isso vai ser super importante. Sandra e Rafael, muito obrigado pela presença de vocês aqui no Segunda a Sexta. Eu tenho certeza que o que vocês compartilharam aqui ajudou e vai ajudar muita gente que tem suas dúvidas sobre o curso de odontologia. Obrigado para você também que acompanhou nossa conversa e não esquece de compartilhar esse episódio com quem quer saber mais sobre odonto. A gente também está no Instagram, @segundasextapodcast. Toda semana tem episódio novo aqui, então não perca. Um grande abraço e até a próxima. Esse foi o podcast Segunda a Sexta, a visão de universitários e profissionais sobre carreira e trabalho.